questão do padrão, né, que se repete. Por que esse padrão se repete? E se é que se repete? Se repete, tá? Eu costumo dizer que o fruto não cai longe da árvore. Não cai. É. Né? Por que se repete? Porque você aprende a se relacionar com seus cuidadores. Então, se você tem figuras paternas e maternas seguras, contingentes, né, afetivas, que validam o que essa criança está vivendo e sentindo, que coloca limite, que ajuda esse filho a se frustrar. Essa criança vai crescendo e ela vai identificar nas amizades, nos paqueras, num futuro relacionamento, vai fazer sentido para ela se aproximar desse padrão. Uhum. Se ela encontrar um abusador, um narcisista, uma figura agressiva, ela vai farejar, que é estranho. Uhum. Não faz parte do circuito dela. Tá? Só que quem chega no consultório não são os padrões seguros. Sim. Os padrões seguros, eles vêm eventualmente, pontualmente, ficam pouco tempo. Por uma situação específica daquele momento. Uhum. Porque ele tem recurso interno. Então, quem chega até a gente são apegos ambivalentes, inseguros evitativos e desorganizados. Por quê? Porque tiveram vivências de negligência na vida, na primeira infância. Uhum. Cláudio, o que você está chamando de negligência? Negligência é qualquer coisa que esse pai e essa mãe, por serem ansiosos, por serem nervosos, por serem agressivos, por beberem, por trabalharem demais, não conseguiram ter a sensibilidade de sensação de perceber a real necessidade daquele filho. E eu não estou falando de oferecer tudo que o filho quer, Uhum. tá? Não estou falando disso. Eu estou falando do estado de presença. E eu também não estou falando que esse pai e essa mãe são figuras ruins. Não são. E que não amam os filhos. Amam. Só que amam do jeito que aprenderam. E aí, eles amam do jeito que aprenderam e repassam do jeito que aprenderam. Então, esses filhos vão crescer amando desse jeito. Hora que vai para um processo terapêutico, né? E isso pode não, né? Tem essas mudanças. Só que são mudanças que elas são lentas, que seja num processo terapêutico individual ou que seja num processo terapêutico de casal. As mudanças são lentas e elas são ameaçadoras, porque se você vem de uma estrutura desorganizada, de uma estrutura evitativa, ambivalente e uau, encontrei um cara bacana, encontrei uma mulher bacana, ela me traz segurança. O meu sistema nervoso autônomo vai sentir aquilo como um perigo, porque não faz parte do que eu reconheço. Tá estranho. Sabe aquela coisa assim, você deve ouvir isso no consultório, eu escuto. Ah, ele é bonzinho demais. Sim. Uhum. O cara é bonzinho demais porque o cara liga, o cara retorna a ligação e o cara passa para te pegar a hora que ele combinou. Não, gente, isso não é ser bonzinho demais. Isso é ser uma pessoa de um padrão seguro, Muito, afetivamente seguro. é muito comum aquela coisa, é muito meloso. A pessoa é afetiva. Então, quando essa pessoa está falando é muito melosa, é porque no histórico dela, o afeto que ela recebeu não foi de presença. Então, o padrão se repete. Você falou uma coisa antes dessa pergunta que eu queria comentar, mas eu esqueci. O que é? Mas eu vou lembrar. Então, o padrão se repete, tá? Agora, conforme você está num processo terapêutico, seja individual ou que seja de casal, e você vai cuidando dessas questões, né? Você começa a refletir, você começa a sentir. Nós vamos ajudar o teu sistema nervoso autônomo começar a baixar a guarda, trabalhando as partes internas, trabalhando
o engajamento social da teoria polivagal, né? Então tá, então se o meu parceiro está falando, olha, tá tudo bem, e ele está bufando, o meu engajamento social do hemisfério direito capta. Então, vamos facilitar a vida, né, na terapia de casal. Então, assim, então tá, você percebeu que ele tá bufando e ele tá falando outra coisa? Diga, olha, como é que eu posso confiar em você se você tá falando uma coisa e você tá bufando? Porque às vezes o outro não percebe. Ou às vezes o outro acha que o outro não percebe. Sim, sim. Eu uso muito o termo vamos denunciar. O que é denunciar? Vamos falar. Vamos, deixa sair. Sim. E é interessante aqui, né, no processo de casal, porque eles acabam, em muitos momentos, né, em algumas sessões, reproduzindo um pouco da dinâmica lá de fora, aqui dentro, né? Tem, por isso que a gente consegue trabalhar, E né? aí a gente olha, né? Eu fico só olhando, né? Então, e aí, em alguns momentos até a gente percebe o olhar, né, do paciente para a gente. Eu não acredito que você falou isso, né? Porque Roberto. você acaba denunciando, né? Eu estou denunciando, inclusive na frente do parceiro ou da parceira, né? Então, E que eu penso que o nosso papel como terapeuta, se a gente considerar os conceitos da teoria polivagal, é deixá-los seguros de que essa denúncia tem um fim positivo. sim. É nomear aquilo que já acontece. Tá? Você não está nomeando uma coisa que eles não sentem. Você só está facilitando e nomeando. Uhum. Porque o espaço terapêutico, quando o terapeuta ele traz essa presença, esse estado de presença, de interesse pelo que está acontecendo, o paciente se sente seguro. Entende? E ele se sente seguro, inclusive, de revelar coisas no corpo. Sim, com um choro, né? Quando ruboriza. Então, e aí, assim, a sensação que dá é que o paciente desmonta, né?